Livro, Um Coração Igual ao de Jesus. Lições e exemplos do Filho de Deus para uma vida mais feliz. Autor, Max Lucado. Capítulo 1. Um coração igual ao de Jesus. E se, por um dia, Jesus se transformasse em você? E se, por 24 horas, Jesus acordasse em sua cama, andasse com seus sapatos, vivesse em sua casa, assumisse sua agenda? E se seu chefe se tornasse chefe dele, sua mãe se tornasse a mãe dele, suas dores se tornassem as dores dele? Com uma exceção, nada em sua vida mudaria. Sua saúde não mudaria. Suas condições não mudariam. Sua agenda não seria alterada. Seus problemas não seriam resolvidos. Apenas uma mudança ocorreria. E se por um dia e uma noite, Jesus vivesse a sua vida com o coração dele? O seu coração teria um dia de folga, e a sua vida seria levada pelo coração de Jesus. As prioridades dele comandariam suas ações. As paixões dele guiariam suas decisões. O amor dele dirigiria o seu comportamento. Como isto seria? As pessoas notariam uma mudança? A sua família, eles viriam algo diferente? Seus colegas de trabalho, sentiriam uma diferença? E os desafortunados? Você os trataria da mesma forma? E seus amigos? Eles notariam mais alegria? E seus inimigos? Eles receberiam mais misericórdia do coração do Cristo do que do seu? E você? Como se sentiria? Quais alterações este transplante causaria em seu nível de estresse? Em suas mudanças de humor? Em seu temperamento? Você dormiria melhor? Você veria o pôr do sol de forma diferente? E a morte? E os fardos? Haveria alguma chance de você precisar de menos aspirina ou sedativos? E a sua reação com relação aos engarrafamentos? Ai, esta atingiu um nervo. Você continuaria temendo o que você teme? Melhor ainda, você continuaria fazendo o que está fazendo? Você ainda faria o que se planejou para fazer nas próximas 24 horas? Pare e pense sobre seus horários, obrigações, compromissos, saídas, reuniões. Com Jesus assumindo seu coração, algo mudaria? Continue trabalhando nisso por um momento. Ajuste as lentes de sua imaginação até que você tenha a imagem vívida de Jesus guiando a sua vida e, então, neste momento, pressione o botão da câmera e fotografe a imagem. O que você vê é o que Deus quer. Ele quer que você pense e haja como Jesus Cristo, Filipenses 2:5. O plano de Deus para você não é nada menos do que um novo coração. Se você fosse um carro, Deus iria querer controlar o seu motor. Se fosse um computador, Deus reivindicaria o software e o disco rígido. Se você fosse um avião, Deus tomaria o lugar dele na cabine. Mas você é uma pessoa, então Deus quer mudar o seu coração. Vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade, Efésios 4, 22-24. Deus quer que você seja simplesmente igual a Jesus. Ele quer que você tenha um coração igual ao dele. Arriscarei algo aqui. É perigoso unir grandes verdades em uma declaração, mas tentarei. Se uma ou duas frases pudessem capturar a vontade de Deus para cada um de nós, possivelmente leríamos algo assim: Deus o ama do jeito que você é, mas ele se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja como Jesus. Deus o ama do jeito que você é. Se você acha que o amor dele seria mais forte se a sua fé fosse mais forte, você está errado. Se você acha que o amor dele seria mais profundo se seus pensamentos fossem mais profundos, está novamente errado. Não confunda o amor de Deus com o amor das pessoas. O amor das pessoas aumenta com base no desempenho e diminui com base nos erros. Não é assim com o amor de Deus. Ele ama você exatamente do jeito que você é, citando o autor preferido da minha esposa: o amor de Deus nunca cessa. Nunca. Embora o desdenhemos. E o ignoremos. E o rejeitemos. E o desprezemos. E o desobedeçamos. Ele não irá mudar. O nosso mal não poderá diminuí-lo. Nossa bondade não poderá aumentá-lo. A nossa fé não merece mais do que a nossa estupidez o coloca em xeque.
Deus não nos ama menos se nós falharmos ou mais se tivermos sucesso. O amor de Deus nunca cessa. Deus o ama do jeito que você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito. De onde tiramos a ideia de que não podemos mudar? De onde vêm afirmações como "em é da minha natureza me preocupar" ou "em sempre serei pessimista"? Eu sou assim, ou "em eu tenho um temperamento difícil"? Não consigo mudar a forma como eu reajo? Quem disse? Faríamos afirmações similares a respeito de nossos corpos? É de minha natureza ter uma perna quebrada. Não posso fazer nada a respeito disto. É claro que não. Se o nosso corpo tem algo de errado, procuramos por ajuda. Não deveríamos fazer o mesmo com o nosso coração? Não deveríamos buscar auxílio para nossas atitudes amargas? Não deveríamos pedir tratamento para nossas tiradas egoístas? É claro que podemos. Jesus pode mudar nossos corações. Ele quer que tenhamos um coração igual ao dele. Você consegue imaginar uma oferta melhor? O coração de Cristo. O coração de Jesus era puro. O Salvador era adorado por milhares, mas se contentava em viver uma vida simples. Ele recebia o cuidado das mulheres, a Lucas 8, 1-3, ainda assim nunca foi acusado de cometer atos de luxúria, foi desprezado pela sua própria criação, mas disposto a perdoá-los antes mesmo de eles pedirem perdão. Pedro, que viajou com Jesus por 3 anos e meio, o descreveu como um cordeiro sem mancha e sem defeito, 1 Pedro 1,19. Depois de passar o mesmo tempo ao lado de Jesus, João concluiu, e nele não há pecado, 1 João 3,5. O coração de Jesus era pacífico. Os discípulos se inquietavam com a necessidade de alimentar milhares, mas Jesus não. Ele agradecia a Deus pelo problema. Os discípulos berravam de medo na tempestade, mas Jesus não. Ele dormiu enquanto ela durou. Pedro desembainhou a espada para lutar contra os soldados, mas não Jesus. Ele levantou a mão para curar. Seu coração estava em paz. Quando seus discípulos o abandonaram, ele ficou amuado e foi para casa. Quando Pedro o renegou, Jesus perdeu a calma. Quando os soldados cuspiram em sua face, ele cuspiu fogo na deles. Muito pelo contrário. Ele estava em paz. Ele os perdoou. Ele se recusou a ser guiado pela vingança. Ele também se recusou a ser guiado por qualquer outra coisa além de seu chamado. O coração dele estava decidido. Muitas vidas miram em nada em particular e conquistam. Jesus mirou em um objetivo: salvar a humanidade de seu pecado. Ele poderia resumir sua vida em uma frase: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. Jesus estava tão focado em sua tarefa que ele sabia quando dizer "a minha hora ainda não chegou", João 2,4, e quando dizer "está consumado", João 19:30. Mas ele não estava tão focado em seu objetivo a ponto de ser desagradável. Muito pelo contrário. Como seus pensamentos eram agradáveis. As crianças não conseguiam resistir a Jesus. Ele podia encontrar beleza nos lírios, regozijo na adoração e possibilidades nos problemas. Podia passar dias em meio a multidões de pessoas doentes e ainda assim sentir pesar por elas. Ele passou mais de 3 décadas se embrenhando na sujeira e na lama de nossos pecados, ainda assim viu beleza suficiente em nós para morrer pelos nossos erros. Mas a característica da coroação de Jesus foi esta: em seu coração era espiritual, seus pensamentos refletiam um relacionamento íntimo com o Pai. Estou no Pai e que o Pai está em mim, ele afirmou, João 14:11. O primeiro sermão dele de que se tem registro começa com as seguintes palavras: o Espírito do Senhor está sobre mim, Lucas 4:18. Ele foi levado pelo Espírito, Mateus 4:1, e cheio do Espírito Santo, Lucas 4:1. Ele voltou do deserto, no poder do Espírito, Lucas 4:14. Jesus recebeu as instruções de Deus. Tinha o hábito de adorar, a Lucas 4:16. Era sua prática para internalizar as Escrituras, a Lucas 4:4. Lucas diz que Jesus retirava-se para lugares solitários, e orava. Lucas 5:16. Seus momentos de oração o guiavam. Uma vez ele retornou de uma oração e anunciou que havia chegado o momento de se mudarem para outra cidade, a Marcos 1:38. Outro momento de oração resultou na escolha dos discípulos, a Lucas 6:12-13. Jesus era guiado por uma mão invisível. O que o Pai faz o Filho também faz, João 5:19.
No mesmo capítulo, ele afirma: por mim mesmo, nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, João 5,30. O coração de Jesus era espiritual. O coração da humanidade. Nossos corações parecem tão distantes do dele. Ele é puro, nós somos gananciosos. Ele é pacífico, nós somos problemáticos. Ele é decidido, nós somos distraídos. Ele é agradável, nós somos mal-humorados. Ele é espiritual, nós somos mundanos. A distância entre os nossos corações e o dele parece tão imensa. Como poderemos ter esperanças de ter um coração igual ao de Jesus? Está preparado para uma surpresa? Você já tem. Você já tem o coração de Cristo. Por que você está me olhando desta forma? Eu brincaria com você? Se você está em Cristo, você já tem o coração de Cristo. Uma das supremas, mas não realizadas, promessas de Cristo é simplesmente: se você deu a sua vida para Jesus, Jesus se deu para você. Ele fez do seu coração a casa dele. Seria difícil falar isto de forma mais sucinta do que Paulo: Cristo vive em mim, Gálatas 2:20. Correndo o risco de me repetir, deixe que eu me repita. Se você deu a sua vida para Jesus, Jesus se deu para você. Ele se mudou e desfez as malas e está pronto para mudar você e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, 2 Coríntios 3:18. Paulo explica com estas palavras: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2:16. Estranho é o mundo. Se tenho a mente de Jesus, por que continuo pensando tanto como eu mesmo? Se tenho o coração de Cristo, por que ainda tenho os impedimentos de Maquis? Se Jesus reside em mim, por que ainda odeio os engarrafamentos? Parte da resposta é ilustrada na história sobre uma moça que tinha uma casinha no litoral da Irlanda na virada do século. Ela era muito rica, mas era também muito parcimoniosa. As pessoas ficaram surpresas, então, quando ela decidiu estar entre os primeiros a terem luz elétrica em casa. Muitas semanas depois da instalação, um leitor de contador apareceu em sua porta. Ele perguntou se a eletricidade estava funcionando bem, e ela assegurou de que estava. Estava pensando se você poderia me explicar uma coisa, ele disse. Seu medidor mal apresenta algum uso. Você está usando a sua energia? Certamente, ela respondeu. Todas as noites, quando o sol se põe, ligo minhas luzes por tempo suficiente para que eu possa acender as minhas velas, então eu as apago. Ela está ligada à energia, mas não a utiliza. Sua casa está conectada, mas não alterada. Não cometemos o mesmo erro? Nós, com nossas almas salvas, mas com o coração inalterado, também estamos conectados, mas sem modificações. Confiando em Cristo para a salvação, mas resistindo a uma transformação. Ocasionalmente ligamos o interruptor, mas na maior parte do tempo permanecemos nas sombras. O que aconteceria se deixássemos a luz acesa? O que aconteceria se não apenas ligássemos o interruptor, mas se vivêssemos na luz? Quais mudanças ocorreriam se vivêssemos com a tarefa de morar na luz do Cristo? Sem dúvida nenhuma, Deus tem planos ambiciosos para nós. Aquele que salvou a sua alma anseia por refazer o seu coração. Seu plano não é nada mais nada menos do que uma transformação total, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, Romanos 8:29. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador, Colossenses 3:9-10. Deus está disposto a nos transformar na imagem do Salvador. Devemos aceitar essa oferta? Aqui vai a minha sugestão. Vamos imaginar o que significa ser como Jesus. Vamos analisar o coração de Cristo. Vamos passar alguns capítulos considerando sua compaixão, refletindo sobre sua intimidade com o Pai, admirando seu foco, ponderando sua resistência. Como ele perdoa? Quando ele ora? O que o fez tão agradável? Por que ele não desistiu? Tenhamos os olhos fitos em Jesus, Hebreus 12:2. Talvez, vendo, vejamos o que podemos nos tornar. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Colossenses 3:13. Capítulo 2. Amando as pessoas às quais você está ligado. Um coração que perdoa. Meu primeiro animal de estimação veio em forma de um presente de Natal na infância. Em algum lugar eu tenho uma fotografia de um pug chinês marrom e branco, pequeno o suficiente para caber na mão do meu pai, fofo o suficiente para roubar meu coração aos meus 8 anos de idade. Nós a chamamos Liz. Eu a carregava o dia inteiro. Suas orelhas molengas me fascinavam, e seu nariz chato me intrigava. Eu a levava até mesmo para a cama. Qual o problema de ela cheirar como cachorro? Eu achava que o cheiro era fofo. Qual o problema de ela ganir e choramingar? Eu achava o barulho fofo. Qual o problema de ela fazer as necessidades em meu travesseiro? Não posso dizer que eu achava isto fofo, mas não me importava. Mamãe e papai deixaram claro em nosso acordo pré-nupcial que eu cuidaria de Liz, e eu estava feliz em obedecer. Limpava seu pratinho e abria sua lata de comida para filhotes. No momento em que ela terminava com a água, eu reabastecia. Mantinha seu pelo escovado e sua cauda balançando. No entanto, em poucos dias meus sentimentos haviam mudado um pouco. Liz ainda era minha cadela, e eu ainda era amigo dela, mas fiquei cansado do seu latido, e ela me parecia faminta com muita frequência. Mais de uma vez meus pais tiveram que lembrar-me, cuide dela. Ela é a sua cadela. Eu não gostava de ouvir estas palavras, sua cadela. Eu não teria me importado com a frase, sua cadela para brincar, ou sua cadela quando você a quiser, ou sua cadela quando ela estiver comportada. Mas estas não eram as palavras dos meus pais. Eles diziam, Liz é sua cadela. Ponto final. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. No seco e no molhado. Foi quando me ocorreu, estou preso a Liz. O namoro havia acabado, e a lua de mel havia terminado. Estávamos mutuamente amarrados. Liz passou de uma opção a uma obrigação, de um bichinho de estimação a uma tarefa, de alguém para brincar a alguém para cuidar. Talvez você consiga se identificar. Existe a chance de você ter conhecimento da claustrofobia que vem com o comprometimento. Só que em vez de ser lembrado, ela é sua cadela, lhe dizem, ele é seu marido. Ou ela é sua esposa. Ou ele é seu filho, seu pai, empregado ou chefe ou colega de quarto, ou qualquer outra relação que requeira lealdade para sobreviver. Alguns decidem fugir, sair do relacionamento e começar novamente em outro lugar, embora sejam frequentemente surpreendidos quando a condição também aparece do outro lado da cerca. Outros lutam. A casa se transforma em zona de combate e o escritório se torna um ringue de boxe, e a tensão se torna forma de vida. No entanto, poucos descobrem outro tratamento, o perdão. Meu manual não tem modelos de como acontece o perdão, mas a Bíblia tem. O próprio Jesus conhecia o sentimento de estar ligado a alguém. Por 3 anos ele andou com o mesmo grupo. Geralmente, via a mesma dúzia de rostos sentados à mesa, em volta da fogueira, ininterruptamente. Tomavam os mesmos barcos e andavam pelas mesmas estradas e visitavam as mesmas casas, e eu me pergunto, como Jesus se manteve tão devotado aos seus homens? Ele não apenas tinha que lidar com suas estranhezas visíveis, como também com suas fraquezas invisíveis. Pense sobre isto. Ele podia ouvir seus pensamentos não ditos. Conhecia suas dúvidas pessoais. Não apenas isso, ele sabia quais seriam suas dúvidas futuras. E se você soubesse cada erro que as pessoas que você ama houvessem cometido e cada erro que ainda cometeriam? E se soubesse cada coisa que pensariam sobre você, cada irritação, cada descontentamento, cada traição? Foi difícil para Jesus amar Pedro, sabendo que um dia Pedro o amaldiçoaria? Foi difícil confiar em Tomé, sabendo que Tomé questionaria a ressurreição de Jesus? Como Jesus resistiu ao impulso de recrutar um novo grupo de seguidores? João queria destruir o inimigo. Pedro cortou fora a orelha de outro. Dias antes da morte de Jesus, os discípulos discutiam sobre qual deles era o melhor. Como ele foi capaz de amar pessoas que eram difíceis de serem amadas? Poucas situações geram pânico como estar preso a um relacionamento. Por essa razão, acho sábio que comecemos nosso estudo sobre o que significa ter um coração igual ao de Jesus pela ponderação de seu coração de perdão. Como Jesus foi capaz de amar seus discípulos? A resposta é encontrada no 13º capítulo de João.
com toalha e bacia. De todos os momentos em que vemos os joelhos dobrados de Jesus, nenhum é tão precioso quanto aquele em que ele se ajoelha diante de seus discípulos e lava os seus pés. Foi um dia longo. Jerusalém está lotada de convidados pascais, muitos dos quais clamam por uma olhada do professor. O sol de primavera está quente. As ruas estão secas. E os discípulos estão muito longe de casa. Um esguicho de água seria refrescante. Fim do livro à mostra. Adquira o livro completo. Link na bio.